two women very important in your life, and you kill them both. Basically, I was a normal person. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que vocês estiverem ouvindo esse podcast. Meu nome é Marisa e hoje a gente vai começar mais um episódio, né? Dessa vez falando sobre um caso de serial killer, que nós sabemos por aqui que vocês têm bastante interesse em entender, né? Sobre essas histórias, conhecer elas. Mas como vocês sabem, eu não tô aqui sozinho, eu tô com o meu amigo Thiago. E aí, galerinha, como vocês estão? Hoje a gente vai falar de um caso famoso. Inclusive ele esteve no Mindhunter e que vocês já devem ter lido no título, que é o David Berkowitz. Isso, o famoso caso, né, o filho de Sam, né, ou então os filhos de Sam, né. Vocês já vão entender o porquê desse nome. Um caso que acabou movimentando bastante os Estados Unidos, a imprensa, e principalmente porque onde ele foi feito não foi na Califórnia, mas foi em Nova York, que é uma cidade muito grande dos Estados Unidos. Seria como se fosse a nossa São Paulo, uma grande metrópole, megalópole. Então isso acabou ocasionando que o caso ficou bastante famoso, né? Com certeza, né? Ficou muito falado, né? E obviamente causou um pânico gigantesco na cidade, né? A gente vai destrinchar tudo isso ao longo do episódio, mas antes disso, como vocês sabem, a gente tem que fazer o nosso merchan e também agradecer uma pessoa que mandou um pix misterioso pra gente. O nome dela é Maria Rita Soares da Silva e ela mandou com uma mensagem, então eu fiquei bastante feliz, aonde ela diz: amo o podcast de vocês, depois mando mais, continuem fazendo esse trabalho maravilhoso, e um coraçãozinho. Muito obrigada, Maria Rita, ajuda bastante a gente, então muito obrigada por gostar do nosso trabalho, por ter apoiado. A gente fica muito feliz com tudo isso, né? E para quem quiser mandar um pix misterioso, né, e ajudar a gente igual a Maria Rita fez, como que faz, Thiago? É só mandar pro e-mail contatoapenasumpodcast@gmail.com. Repetindo, contatoapenasumpodcast@gmail.com. Lá vocês podem fazer um pix misterioso e sempre deixem a mensagem. A gente adora ler as mensagens. Com certeza, né? A gente adora, né, ver as opiniões de vocês. Conversem com a gente também lá pelo Instagram. Se você ainda não segue a gente lá, siga. É apenas um podcast, o nome da gente por lá. Estamos sempre repostando todo mundo que tira print, que tá ouvindo nosso podcast e marca a gente. Então, ajuda a gente dessa forma, né? Porque daí você compartilha pros seus amigos nos stories e também a gente reposta. Então, se vocês seguirem a gente, é mais do que bem-vindo. Se vocês derem 5 estrelas, enfim, né? Tudo que for possível aí dentro da plataforma que você costuma ouvir a gente, pra apoiar, a gente agradece demais. E vamos pro caso, então? Atenção, o episódio a seguir contém cenas de descrição de violência física, psicológica e sexual. Se você não se sente bem em ouvir esse tipo de história, talvez seja melhor pular e ouvir outro podcast. O aviso de gatilho foi dado, então agora você continua por sua conta e risco. Vamos sim, né? Bom, na verdade, né, o Thiago já adiantou que o nome dele foi David Berkowitz, mas ele não nasceu com esse nome. Vocês já vão entender o porquê. O nome de nascença dele era Richard Dave Falco. Ele nasceu no dia 1º de junho de 1952 em Nova York, filho de uma mulher chamada Elizabeth Brother, que teve ele com um homem que era casado. E por causa disso, ele acabou sendo abandonado por ambos os pais e por isso ele foi levado para adoção. Lá ele foi adotado, ele ainda era recém-nascido, mas ele recebeu o sobrenome que ficou famoso, o Berkowitz, de sua família adotiva, que também registrou ele como David, que ele chamava Richard Dave Falco, ele foi para David Richard Berkowitz, então ele teve essa mudança de nome, então é por isso que tinha isso. Ele nasceu em 1º de junho de 1953 em Nova York. Ele tinha uma boa relação com a família dele. Eu falo que é diferente de muitos casos, né? Os pais adotivos dele adotaram ele e realmente deram bastante amor. Eles eram bem carinhosos,
tanto que algumas falas dele ele fala sobre isso, sobre a família, que ele gostava bastante. Ele tinha uma inteligência acima da média, ele tinha uma certa facilidade para as coisas, só que desde criança ele era uma pessoa agressiva na sua fala, né? E ele acabou perdendo meio que o interesse pelo estudo, também porque ele ficou conhecido como garoto problema. Para variar, os nossos serial killers sempre tem uma questão, né? E qual que era a questão dele? Bom, a gente sempre fala da tortura de animais desde a infância, mas esse não foi o caso do David. O caso dele foi dele ter fogo, né? Que são os tais dos hábitos incendiários, né? E esses hábitos incendiários começaram ainda na infância. Então, basicamente, ele ateava fogo em várias coisas aleatórias. E por causa disso, ele meio que ficou conhecido na vizinhança. Tipo, aquele menino, ele traz problema, ele taca fogo nas coisas, né? Então, ele ateava fogo em locais próximos da casa que ele morava. Então, por causa disso, né, ele acabou sendo conhecido, né, como esse menino problemático pelos vizinhos. Só que ali acontece uma coisa, Thiago, que olha, se não for a primeira vez que a gente falou isso nesse podcast, vai ser, tipo, no máximo a segunda, que eu fiquei surpresa, que foi do fato dos pais terem percebido que tinha alguma coisa de errado, né? Que o filho precisava de um tratamento, e eles levam o David tanto pra psicólogos quanto pra psiquiatras, gente. Então, nossa, Thiago, acho que realmente eu não lembro agora de cabeça, a gente já tinha contado um caso onde isso tinha acontecido. Eu lembro que, tipo, esse não foi o primeiro, assim, que eu vi, mas é uma coisa muito rara mesmo, né? Então, acho que isso, inclusive, mostra como que os pais dele realmente tinham carinho, né? E talvez o Unabomber, eu não lembro, porque eu lembro que os pais deles ficavam preocupados, mas talvez não. Levaram pra aquela escola que a gente explicou toda lá no episódio. Eu acho que foi uma questão um pouco diferente, mas realmente no caso do Unabomber a gente também tem um pouco dessa preocupação. Mas assim, pelo que eu pesquisei e vi, os pais levaram ele para alguns especialistas e por aí vai, porém eles não mantiveram esse tratamento por muito tempo, sabe? Então foi uma coisa meio pingada, vamos dizer assim, sabe? Não foi aquela coisa tipo, escolheram um profissional e esse profissional por ano, sabe? Não foi isso que aconteceu no caso do David. E eu acredito que talvez isso tenha sido uma pena, né, que isso aconteceu, né? Porque talvez, né, aquela coisa, né? Será que se tivesse mantido o tratamento? Aquelas coisas que a gente sempre conversa aqui no podcast, né? Mas houve essa intenção. E daí a gente vai dar um salto temporal, né? Porque a mãe adotiva do David acaba falecendo, infelizmente. Nessa mesma época, ele se alista no exército, aonde ele vai servir na Coreia do Sul. E em 1974, ele foi dispensado com honrarias do exército. E daí, depois que ele volta para a terra natal, qual que foi a primeira coisa que ele quis fazer? Naquela época, ele queria descobrir quem era a verdadeira mãe, chegando até mesmo a conhecer ela, conviver com ela e morar um tempo com ela. Ele alugou um pequeno apartamento no Bronx, ele começou a trabalhar como carteiro e taxista, então ele começou a ter uma renda. E, né, voltando à questão do exército, ele carimbou de novo a carteirinha do serial killer, o bingo do serial killer, né, que é ter algum problema de infância, ir pro exército, ser condecorado, porque parece que essa galera ganha honraria, né, e ele virou carteiro e taxista. Para quem não sabe, carteiro e taxista nos Estados Unidos são dois trabalhos muito estafantes. Um dos livros que eu mais gosto na minha vida se chama Cartas na Rua, que é do Charles Bukowski. E ele fala como é ser carteiro, como é um negócio tipo estafante, chato, tedioso. Então, tipo, é um negócio que tem bastante demanda, mas é um negócio que usa várias horas. Então, isso me lembrou dele, sabe? E querendo ou não, hoje, principalmente nos dias de hoje nos Estados Unidos, tem todo aquele estereótipo que geralmente são pessoas latinas que trabalham com isso. Porque realmente é um trabalho que exige demais, né? E de forma geral, a gente observa isso nos Estados Unidos, né? Esses trabalhos que têm cargas horárias mais exaustivas e por aí vai, dificilmente os americanos querem fazer, né? Os estadunidenses querem fazer, mas ao mesmo tempo eles acham ruim dos latinos tomando
os empregos dele. Aí faz que nem a Flórida, né, que expulsa as pessoas latinas e depois se ferra, né? Basicamente isso. Porque é o que tá acontecendo agora na Flórida, pra quem não tá sabendo. E nesse período ele também continuou sendo uma figura problemática, porque ele ameaçava os vizinhos mais de uma vez, ele tinha as discussões acaloradas com as pessoas, ele sempre se apresentava como alguém desagradável, rude, grosseiro, sabe? Você deve ter você mora em condomínio, você sabe que tem aquela pessoa chata que você não quer falar, porque, nossa, a pessoa vem com uma agressividade e você meio que não quer, sabe? Então ele era essa pessoa que não queria, você não gostava de estar com ele. Mas a infância dele voltou à tona, né? Porque ele meio que elaborou um pouco mais o que ele fazia na infância, né, Marisa? Sim, ele vai continuar tendo fogo em vários locais diferentes de Nova York. Pra vocês terem uma noção, acredita-se que ele tenha sido provocador de pelo menos 1.500 incêndios. E isso, inclusive, chegou a virar notícia na época, né? Ele já estava sendo investigado, ele já estava sendo noticiado e ele ficou conhecido na época como o fantasma do Bronx, né? Porque esses incêndios aconteciam principalmente nesse bairro. Então, assim, tava sendo noticiado isso, mas ao mesmo tempo... Gente, é Nova York, né? Nova York é uma das maiores cidades do mundo. Não vai ser aquele tipo de crime que vai ser o principal que a polícia vai investigar, né? Porque, querendo ou não, nesse primeiro momento, assim, ele tacava fogo nas coisas? Tacava, mas não tava machucando pessoas, não tava machucando, sei lá, animais, não tava acontecendo nada muito, assim, grave, se é que vocês me entendem. Claro, coisas estavam sendo incendiadas, mas ao mesmo tempo não era a prioridade da polícia, não era a prioridade de investigação. Então, por mais que fosse falado na época, também não era uma coisa assim, nossa, amplamente discutida, igual vai ser quando ele vai começar a cometer os assassinatos em si. Mas antes disso, a gente vai entrar num fator que é muito importante dentro do caso do David, que vai acontecer no ano de 1975, quando ele decide entrar em um culto, né, que dizem que era um culto satânico, onde as pessoas que frequentavam esse culto, de várias formas, se comunicar com espíritos, eram pessoas que consumiam pornografia extremamente pesada, né, aquelas coisas mais sádicas, assim mesmo, mais violentas. Era um local onde havia um incentivo para a prática de atitudes violentas, né, como crimes, né, era incentivado isso, e também era incentivado o uso de drogas, né, onde eles falavam que, enfim, né, consumindo drogas eles poderiam receber essas visões, esses espíritos, prever até mesmo o futuro. Então, essa seita, né, que acho que até é discutido sobre isso no documentário chamado Os Filhos de Sam lá na Netflix, foi uma seita, assim, que pelo que eu pesquisei vagamente sobre o assunto, e envolveu muitas pessoas, tem toda uma questão que dizem, ele não foi a única pessoa dessa seita a cometer crimes, né, enfim, tem toda uma questão envolvendo essa seita mesmo. Então, isso é muito importante, porque vai ser meio que a partir desse momento que ele vai começar a cometer assassinatos, ou que pelo menos ele vai tentar, porque na primeira tentativa ele não consegue matar as vítimas. Porque acontece, na época de Natal ele tentou atacar 2 garotas com uma faca, mas nenhuma delas se feriu. E aí começa esse ódio que o David vai ter pelas mulheres. Ele não se sentia desejado por elas. Além disso, ele não tinha uma vida social tirando isso. Então, sabe, ele não saía com pessoas, ele não conversava. Ele só ia para aquele culto que era um, digamos, disseminador de ódio, disseminador de atitudes, no mínimo, questionáveis, perigosas. Então, tem até uma questão que dizem que foi a madrasta dele que apresentou a ele a esse culto, né? Mas eu não cheguei a ler muito sobre isso. E também vai ser nesse período que ele vai estar nesse grupo, que ele vai desenvolver outra coisa que é carimbinho, né, na ficha do serial killer, que é o ódio pelas mulheres, né? Sempre vai ter um ódio específico por um grupo, mas normalmente a gente observa que são as mulheres, né? Porque basicamente ele falava que ele se sentia, como é que eu posso dizer? Ele não se sentia desejado por elas. Então, como o Thiago já adiantou, ele não tinha vida social e também ele não tinha vida amorosa. Ele achava que as mulheres, sei lá, não estavam dando atenção pra ele o suficiente. Céu, né? Vamos ser sinceros, né? Uma coisa, incéis do passado. Daqui a pouco vai ter essa série no History, os incéis do passado, sabe? Alguma coisa assim. Porque
é bem isso que aconteceu no caso, sabe? As mulheres não davam atenção pra ele, então isso foi o suficiente pra ele desenvolver um ódio gigantesco por mulheres. Ele chegou a matar homens? Sim, mas a gente percebe que a prioridade dele era sempre matar mulheres. Mas, né, desde o começo desse podcast, né, o título do podcast, a capa do podcast, tá tudo escrito O Filho de Sam. Mas por que o Filho de Sam? O pai dele se chamava Sam? Não. Então, assim, da onde veio esse nome, né? E assim, Thiago, é aquela coisa, né? Basicamente, nessa época, ele tava morando em Yonkers, também em Nova York, e o vizinho dele tinha um labrador, que, de acordo com o David, estava possuído pelo próprio Satã. E o cachorro mandava ele cometer os assassinatos, né? Então, ele fez basicamente aquela coisa que a gente fazia quando era criança, né? De falar que o cachorro tinha comido a atividade, né? Só que falou que o cachorro que estava possuído que estava mandando ele cometer esses assassinatos. E não foi só por isso. E falou mais coisa do cachorro, na real, né? Ele chega a falar que ele tentou matar o cachorro algumas vezes, mas ele não conseguiu, porque o cachorro era uma força maligna que era muito superior a ele, sabe? Umas doideiras assim. Ele não conseguiu, digamos, matar o cachorro, ou ele não quis, né? E lá por 1976, os crimes eles começam. Ele sai em busca das vítimas e ele escolhe abordar e ele atirava na direção delas, né? Tipo, pegar a vítima de surpresa mesmo. E também tinha uma curiosidade sobre o caso dele, que ele não atacava uma vítima. Normalmente a gente tem um perfil de criminoso que ele tenta pegar a pessoa sempre quando ela tá em uma pessoa só, né, para ser mais fácil tanto a abordagem quanto, sei lá, por exemplo, o assassino de Golden State, que ele tentava pegar as pessoas quando elas estavam sozinhas e etc. Ele fazia uma coisa mais aleatória, mas não tão aleatória, né? Ele tentava escolher essas pessoas e abordar elas, e eles acabavam escolhendo sempre suas vítimas em dupla, né? Então, se você vai ver, são sempre, nos ataques dele, duas pessoas e duas pessoas. Geralmente ele abordava essas pessoas ou quando elas estavam dentro de carros ou então quando elas estavam chegando em casa. Então é aquilo que eu falei, né? Ele pegava as vítimas de surpresa. E inicialmente, antes dele receber esse nome, né? Filho de Sam, até porque até esse momento, obviamente, a polícia não tinha ideia desse cachorro aí, de toda essa ideia que ele teve. Ele estava recebendo o nome de assassino do calibre 44, porque ele sempre usava uma arma calibre 44. Mas tudo mudou depois que a polícia recebeu um bilhete escrito pelo próprio David, aonde basicamente ele relatava isso que eu contei pra vocês, e eu vou ler agora um trecho desse bilhete, né, um trecho dessa carta, pra vocês terem uma noção do que estava escrito. Não pense que porque você não teve notícias minhas há um tempo que eu fui dormir. Não, pelo contrário, ainda estou aqui, como um espírito vagando pela noite, sedento, faminto, que raramente para descansar, ansioso para agradar a Sam. Então, já mostra um pouquinho como que era o perfil dele, né, psicologicamente falando, e vai ser através desses bilhetes, né, que ele fala do tal Sam, e por aí vai, que ele vai receber, né, o nome de filho de Sam, porque ele se referia como filho de Sam. Então, nas cartas, né, assim como o Zodíaco assinava como Zodíaco, ele assinava como filho de Sam. E uma coisa que é um fator muito importante da gente ter em mente é que esse caso não só aconteceu em Nova York, como aconteceu no verão de Nova York, né? Então imaginem, a cidade estava lotada, é uma cidade que comumente está lotada, mas devia estar cheia de turistas, cheia de pessoas, então imagina o pânico que tudo isso causou. Ao todo, ele fez 6 vítimas naquele verão, ele deixou 12 pessoas gravemente feridas, então aí já são 18 pessoas. Como a gente falou, algumas vítimas que ele atacava em dupla, temos vítimas como a Donna Lauria e a Jodie Valentine, que elas foram atacadas no dia 29 de julho de 1976, o Calderano e a Rosemary Keane, que elas foram atacadas no dia 23 de outubro de 76, a Donna DiMasia e Joanne Lowndes, que são atacados em dia 26 de novembro 76, e uma coisa que me chama a atenção é meio que o dia 20 ser meio que do ataque. Eu não sei se isso tem alguma questão, mas ele sempre atacava pelo dia 20, então tipo, dia 29 de julho de 76, 23 de outubro de 76, 26 de novembro de 76. Ele também tem um ataque dia 30 de janeiro de 1977,
Então, meio que num período de 1 ano, ele faz vários ataques, né, Marisa? Isso, né? Sempre intervalado entre si. E pra você ter uma noção do pânico que foi causado na cidade, foi que vários bares e restaurantes começaram a fechar mais cedo. Vale lembrar que Nova York praticamente sempre foi uma cidade daquelas que funcionavam praticamente 24 horas. E também as mulheres começaram a lotar os salões de beleza pra pintar os cabelos de loiro. Se vocês forem observar as vítimas mulheres do David, vocês vão ver que a maioria delas eram mulheres de cabelo castanho na altura dos ombros. Então as mulheres começaram a cortar, começaram a pintar o cabelo, completamente desesperadas de poder ser uma vítima, né? Porque era uma coisa aleatória, as pessoas eram pegas de surpresa. O David simplesmente atirava nas pessoas e fugia. E até esse momento não havia grandes pistas contra ele, né? A polícia estava investigando e por aí vai, mas não andava. Até chegar um momento de 1977. Nesse dia, ele acabou baleando um casal, só que o que acontece? Tudo foi muito rápido. Ele tinha estacionado o carro dele numa rua, ele fez esse ataque, e nesse meio tempo tinha uma mulher que estava passeando com o cachorro dela. Ali bem de boa, passeando com um cachorro, até que ela vê esse homem correndo, entrando dentro do carro e indo embora. Só que como ela estava ali há bastante tempo, ela tinha percebido que pouco tempo antes desse homem entrar correndo dentro do carro, a polícia tinha multado aquele mesmo carro. Ela acha esse comportamento estranho e no dia seguinte ela vê a notícia que mais um casal tinha sido baleado. Então ela associa as duas coisas, né? Um cara com comportamento suspeito, foi na mesma área, ele pega o carro e sai fugido, né? Então ela pega essa informação e leva até a polícia. Nisso eles conseguem rastrear a multa, que obviamente tinha a placa do carro. E no dia seguinte, né, com diversas provas, incluindo, né, o fato que eles descobriram o endereço do David, eles vão até a casa dele e lá eles encontram várias coisas, né? A polícia achou diversas provas dentro do carro dele, na casa dele. Tinha também as paredes que eram rabiscadas com pentagramas, os diários relatando detalhadamente cada crime. Então ele era uma pessoa detalhista, ele, que a gente chama de prêmios ou troféus no mundo do crime, digamos assim, que tem no mundo serial killers, é que eles normalmente têm um troféu, alguma coisa que lembra eles. No caso do Sam, ele anotava tudo, tanto quando ele já era o piromaníaco incendiário, ele anotava. Então ele também tinha essa questão de anotar datas, horas e etc. Então a polícia conseguiu várias provas para incriminar o David. E outra coisa que aconteceu é que um dos jornais muito famosos em Nova York, o New York Post, ele foi comprado por uma pessoa, por um australiano, um publicista australiano chamado Rupert Murdoch. Ele tinha adquirido recentemente o Washington Post e ele começou a fazer uma cobertura bem sensacionalista da época. E aí acabou também criando um frenesi na mídia, um medo disso tudo, né? Com todas essas provas, a polícia vai e tenta fazer ele confessar, né? E ele chega a confessar? Sim, ele confessa todos os crimes, tanto que assim que ele é preso, na verdade, ele já detalha tudo o que aconteceu. E acontece uma movimentação diferente, né? Que basicamente ele não quis atestar a insanidade. Ele foi condenado a 6 penas de 25 anos de prisão, uma para cada assassinato. E uma coisa muito diferente que acontece no caso dele, de vários que a gente contou por aqui, é que além dele não tentar atestar a insanidade, né? Tentar recorrer, enfim, ser considerado uma pessoa inimputável, além dele não tentar fazer isso, é que durante todo o período que ele esteve na prisão, ele nunca tentou sair de lá, porque assim como o caso do Ed Kemper, se ele quisesse ter pedido liberdade condicional ou algo do tipo, ele já poderia ter entrado com esse processo, porém ele não conseguiu. Outra coisa diferente é que ele não gosta hoje em dia da fama dele de ter sido um serial killer, né? Fama entre aspas, né? Infâmia. Essa infâmia, porque ele se converteu na prisão, né? Ele se tornou um homem cristão. De acordo com ele, ele reconhece todas as coisas terríveis que ele fez e ele acha que ele tem que ser punido por isso, né? Então, se a punição é ele ficar preso praticamente pro resto da vida dele, então ele quer ficar o resto da vida dele preso
dentro da prisão, né? Tanto que, pra vocês terem uma noção, teve um colega de cela que tentou matar ele. Ele quase foi decapitado por esse colega, pra vocês terem uma noção. Porém, mesmo assim, ele não quis denunciar esse colega de cela, porque, de acordo com ele, ele merecia aquilo. Afinal, ele tinha feito coisas horríveis com pessoas. Pra gente ver uma coisa bem diferente, né? De outros serial killers que a gente já contou por aqui. E, inclusive, ele tem até um site, né? Sim, o chamado Filho da Esperança. Então, eu tô até procurando esse site pra ver se eu acho, mas eu não... Nesse site tem todo o testemunho dele, de como que foi a conversão, tem alguns pensamentos, é um site mais religioso mesmo, tem vídeos dele, inclusive, contando toda a história. É um site, gente, tem muita coisa mesmo. Na época que eu entrei nesse site, tinha até informações sobre a Covid-19, se cuide, sabe, umas coisas assim. Vou dar uma palhinha, tá lá. O Filho da Esperança, minha história. Eu vou falar só um pouquinho, assim. Vamos lá. Que Deus abençoe a todos os que leem essa mensagem. Editor, coloca uma coisa meio, sabe, bíblica. Tá? Que Deus abençoe todos que leem essa mensagem. Meu nome é David Berkowitz e eu sou um prisioneiro que está preso desde 1977. Fui condenado pelo resto da vida. Meu caso criminal é bem conhecido. Fui chamado de atirador filho de Sam. A tradução deve estar mal feita, mas beleza. 10 anos depois, em 1987, quando eu estava em uma cela fria e solitária, Deus tomou posse da minha vida. Aqui está a minha história de esperança. Ele diz sobre ele ser uma criança atormentada, uma força que estava trabalhando contra ele, lutando contra pensamentos de suicídio. Tanto que esse é o testemunho dele, gente, tem tradução para várias línguas. O nome do site mesmo é ariseandshine.org e tem uma outra aba ali chamada My Apology, que é tipo meu pedido de desculpas, né, meu pedido de perdão, que ele fala, né, que ele que ele pede perdão e que ele se arrepende profundamente de toda a dor que ele causou. Enfim, né, gente, a gente vê várias coisas aqui, tem várias entrevistas, tem ali uma parte que é os journals, né, que eu não sei se é como se fosse um diário, eu acho que é tipo um diário mesmo. Algumas mensagens bíblicas, é um site, né? Provavelmente ele deve ter conseguido algum tipo de autorização dentro da prisão, né? Obviamente não deve ser ele que mantém esse site. Deve ter pessoas que postam, né, o que ele pede. E é isso, gente. Eu acho que vale a pena vocês entrarem depois, darem uma olhada pra vocês verem, né? Todas as coisas que tem, né? O testemunho dele, que a gente falou, tem ali traduzido pro português. Mas, assim, David Berkowitz ainda está vivo, né? Tá cumprindo a pena dele, que praticamente é uma prisão perpétua. Ele tá com 70 anos de idade e ainda está cumprindo a sua sentença. E então vamos pro momento 5 centavos. O que você achou desse caso? Ele é um pouco diferente do que a gente tem, e também acho legal você trazer o documentário do Netflix. Tanto eu quanto você não assistimos. Eu pesquisei um pouco a respeito, que ele é uma teoria, né, como a Marisa já falou, é uma teoria que não foi só ele que cometeu esses crimes. Ele teve, digamos, várias pessoas que estavam envolvidas, e o documentário ele tenta, digamos, provar que não foi só ele que fez, né, Marisa? Isso, então assim, prometemos eu e o Thiago que vamos assistir e depois a gente comenta sobre o documentário, né, não deu tempo, até porque eu falo pra vocês, no meu tempo livre eu prefiro assistir coisas coloridas, né. Olha, esse caso, assim, eu sinceramente não duvido dessa questão da seita, até porque estamos na década de 70 nos Estados Unidos, né? Estados Unidos em si é um dos países que a gente tem mais essa questão de seitas e grupos que são realmente perigosos, né? Já falamos aqui da família Manson, já falamos sobre a seita de Synanon, sobre Heaven's Gate, podem ter certeza que vai vir muitos outros casos de seita aqui, porque esses grupos, né, que cometem crimes, que têm ideologias bem erradas, não são um ou outro, temos vários, inclusive várias, tanto que acho que principalmente depois do caso da família Manson,
Os Estados Unidos, eles têm hoje em dia todo um programa de monitoração de seitas e por aí vai, mas muitas vezes essas seitas não ferem outras pessoas fora da seita, né? Às vezes tem toda uma questão psicológica das pessoas que estão dentro dela, né? Por isso que eu acho uma questão muito interessante, por exemplo, de ser estudada psicologicamente falando, em várias outras questões. Esse caso do David, que nem eu falei, eu não duvido dessa questão de seita, até porque a gente tem relatos de que realmente ele entrou em um grupo, que nem a gente mencionou anteriormente. Aí essa questão, tem muita gente que me pergunta, né, desse caso, mas você acha que ele se arrependeu mesmo dos crimes que ele cometeu? Gente, a gente não sabe, né? Ninguém aqui é formiguinha pra entrar dentro do cérebro dele pra ter uma noção, né? Tem gente que vai acreditar, tem outras pessoas que não. Olha, eu acho que assim, sinceramente, não faz mais do que a obrigação dele. Não que ele precisava ter se convertido e tal, mas pedir desculpa e... Porque realmente, quando você entra no site dele e você lê as coisas, parece que realmente houve um arrependimento, né? Que nem eu falei, eu recomendo que vocês entrem no site e deem uma olhada em todas as abas ali rapidinho, pra vocês observarem tudo, até a questão do comportamento dele dentro da prisão, porque, como eu mencionei, ele poderia ter recorrido à liberdade condicional, ele poderia ter denunciado o colega dele que tentou matar, mas ele nunca quis nada disso. O que ele fez é horrível, eu acho que a prisão, inclusive, uma das funções da prisão é justamente essa, né? A pessoa ter tempo e refletir sobre as coisas que ela fez, né? E realmente, se eu fui olhar o site e parece, como eu peguei o site traduzido rapidinho, você pega o site em inglês e realmente parece uma pessoa que tá arrependida. E outra coisa que eu queria falar é que na época que ele tava cometendo lá por ser 70 e etc., quando ele comete os crimes dele, tem um fenômeno que é muito estudado hoje em dia, ou vamos dizer, mais estudado hoje em dia, que eles acreditam que tem rolado muito na década de 70, 80 e 90, que é o chamado pânico satânico. Isso é basicamente um conceito. Se vocês quiserem, tem um podcast chamado Satanic Panic, que, se você entende inglês, é muito legal, é muito bom ouvir, eu já ouvi ele, e ele fala sobre essa questão das pessoas começarem a imputar crimes de seitas, falarem que é uma seita satânica e começar, um monte de pessoas vão sendo presas e você vai pegar os processos que envolvem isso, não tem muito base jurídica, é meio que um pânico das pessoas e aí as pessoas querem prender de qualquer modo. Se você já ouviu o caso Evandro, o Ivan Mizanzuki, ele tem uma das teorias que o caso Evandro foi pânico satânico. Para quem não sabe, é o caso do menino Evandro Ramos Caetano, que a polícia do Paraná acabou prendendo o que eles chamavam de os bruxos de Guaratuba, o caso ficou bem conhecido como isso, e também tem vários desses aspectos de pânico satânico. Então, eu quero muito ver o documentário, eu não sabia da existência desse documentário, eu fiquei muito curioso, e eu acho que por hoje é só. Ficou um podcast mais curtinho, mas é que o Filho de Sam acho que outras histórias ele, não tanto pela história, o caso criminal dele, mas pelas essas outras coisas que acho que trazem a história dele ficar mais interessante ou mais rica. Então acho que num futuro a gente pode falar sobre esse documentário, né, do Netflix, fazendo um jabá de graça aí pro Netflix, mas beleza. Isso, né? Então é isso o podcast de hoje, gente. Aguardamos vocês aqui na semana que vem. Muito obrigada a quem ouviu até o final. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau, galera.